Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira, olha quem a gente vai olhar aqui, ó, o ponto e vírgula. E aí, gente, veja o primeiro conceito. Separa elementos coordenados que já possuem vírgula. A verdade é que basta você entender que o ponto e vírgula só aparecerá em estruturas coordenadas. Em estruturas coordenadas. Ele jamais poderá aparecer numa estrutura subordinada. E em prova, quando o avaliador tenta derrubar o candidato, ele faz isso. Ele coloca uma frase com a estrutura subordinada e pergunta se é possível colocar um ponto e vírgula. Vou te mostrar um exemplo aqui agora. Coloca assim, ó, quando o temporal passar, vou ao parque. Veja que aqui a primeira construção ela é encabeçada pela conjunção quando, que é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Logo, esta primeira oração que aparece aqui na construção é uma oração subordinada adverbial temporal. Depois, o vou ao parque vai ser a oração principal. Vou colocar o AP, que é a oração principal. Inclusive, cabe salientar aqui, você já sabe, que esta vírgula é obrigatória. Nós vimos isso, não é verdade? Se eu retirar, eu vou ter um prejuízo gramatical. Aí vem o camarada e diz que dá para inserir aqui, ó, vou colocar assim, ó, que dá para inserir aqui um ponto e vírgula. Pá! Aí você olha, ó, quando o temporal passar, ponto e vírgula, vou ao parque. E aí você começa a refletir. Poxa, o que é o ponto e vírgula? É uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. A vírgula ali é obrigatória. Caramba, quando o temporal passar, ponto e vírgula, vou ao parque. Não trouxe prejuízo para mim. Continuei entendendo o que foi transmitido aqui. Continuei entendendo a ideia de tempo. Ah, então é possível. Só que não é possível. De acordo com o padrão culto da língua, eu só posso utilizar o ponto e vírgula em estruturas coordenadas. Então, se eu tacasse aqui um ponto e vírgula, eu teria um prejuízo gramatical. Então, ó, não pode. Então, vamos continuar só para ver as outras coisas. Pedro tinha fome. Eu sede. Aí, olha o que acontece aqui. É uma questão de escolha da pontuação para ficar mais claro. Veja que este ponto e vírgula aqui, ele está separando estruturas coordenadas. E essa vírgulazinha que apareceu aqui, ela é uma vírgula vicária. Ela evita a repetição do verbo. Porque Pedro tinha fome e eu tinha sede. Agora, na sequência aqui, o ponto e vírgula é muito útil. Veja, estive na Bahia, vírgula, que é quente. Esta vírgula aqui está marcando uma oração subordinada adjetiva explicativa. Este aqui está fazendo referência à Bahia. E veja que essa expressão que é quente está explicando como é na Bahia. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Aí, na sequência, veio o no Paraná. E aí entrou o ponto e vírgula. Por que não a vírgula? Para nós não confundirmos as estruturas coordenadas e as estruturas explicativas que são subordinadas. Nós estamos diante de um exemplo de período misto, que mistura coordenação e subordinação. Então veja que a Bahia, o Paraná e Brasília são estruturas coordenadas. Por isso que apareceu quem? O danado do ponto e vírgula. Mas tudo que vem depois da vírgula é explicação. Então, ó, estive na Bahia, que é quente, no Paraná, que é frio, e em Brasília, que é seco. Então, para não haver confusão entre as estruturas explicativas e as estruturas coordenadas, o ponto e vírgula entrou ali muito bem. E aqui, ó, só para enfatizar, separa orações coordenadas assindéticas, ou seja,
sem conectivo, ou coordenadas sindéticas, que tem o conectivo, geralmente com conjunção móvel ou que admita vírgula. Então, olha só a primeira frase. Comi muito, ponto e vírgula, passei mal. Nós estamos diante de orações coordenadas assindéticas, porque não apareceu conectivo. Depois, comi muito, logo não dormi bem. O ponto e vírgula está separando estruturas coordenadas, só que agora ela é sindética conclusiva. E depois, comi muito, continuo com fome, porém. O ponto e vírgula entrou aqui para separar estruturas coordenadas, só que agora uma coordenada sindética adversativa. Mas, basicamente, qual é a essência do ponto e vírgula? É a coordenação. E acabou. Agora, continuando aqui. Travessão, parênteses e dois pontos. Então, vamos lá. Veja a primeira frase que a gente tem aqui. Comprei frutas, morangos, peras e uvas. Você consegue perceber que existe a fruta e depois os morangos, as peras e as uvas? E aí você consegue perceber que as frutas aqui é um termo geral em relação a morangos, peras e uvas, que são termos específicos. Consegue perceber que frutas aqui é um hiperônimo e morangos, peras e uvas é um hipônimo? Caramba, Sidney, como assim? Isso fica bem claro na aula de coesão textual. A gente pode trabalhar isso numa aula só de semântica ou numa aula de coesão, que a gente vai usar a semântica para trabalhar o conceito da coesão, mas hiperônimo é um termo geral e hipônimo é um termo específico. E por que eu trouxe isso daqui? Porque morango, pera e uva são tipos de quê? De frutas. Então, fruta é um conceito mais amplo. Morango, pera e uva em relação à fruta é um conceito mais estrito, mais específico. Aí você, quando coloca aqui, ó, comprei frutas, perceba, na sequência eu digo quais são as frutas. Eu não coloquei de forma genérica, eu comprei frutas e deixei para o interlocutor imaginar quais são as frutas, porque isso é muito abrangente, muito subjetivo. Comprei frutas, pô, tem uma porrada de frutas, então não sei quais foram. E aqui, por intenção, eu quis dizer quais foram as frutas. Então, ó, comprei frutas e aí depois eu tenho um processo anunciativo. Por isso eu posso colocar aqui os dois pontos. Morangos, peras e uvas. O que vem aqui depois dos dois pontos, a gente chama de aposto. Apesar de ter uma essência explicativa, nós temos, na verdade, aqui um aposto enumerativo, porque eu vou enumerar o que eu comprei, no caso, as frutas. Morangos, peras e uvas. Eu coloco ali uma listinha do que eu comprei. Agora, quando eu coloco os dois pontos ali, anunciativos, eu não posso fechar esses dois pontos, porque os dois pontos não funcionam como as aspas ou como os parênteses. Quando a gente pensa nesse critério de pontuação, aspas abre e fecha. Eu não posso abrir e não fechar. Não vai fazer sentido. Da mesma forma, parênteses. Eu não posso abrir o parênteses e não fechar. São os dois únicos sinais de pontuação que necessariamente tem que abrir e fechar. Há outros em que eu posso abrir e fechar? Tem, mas não tem a obrigatoriedade. Agora, nas aspas e nos parênteses, eu tenho que abrir e fechar. Nos dois pontos, não tem como eu abrir dois pontos, fechar dois pontos. Eu abro com os dois pontos, mas eu fecho com um ponto ali, ó. Veja bem, eu vou fechar aqui com um ponto, tá? Aqui, ó, fechei com um ponto. Agora, eu posso pegar essa estrutura morangos, peras e uvas e colocar alguma coisa ali? Posso fazer isso? Eu posso, de alguma forma, fechar e abrir? Posso. Então, veja
Vou até colocar a canetinha de outra cor para não confundir, vou colocar a canetinha vermelha. Eu posso pensar agora em parênteses e posso pensar no travessão. Só que aí é o seguinte, aqui o parênteses, né, os parênteses são os únicos que têm a obrigatoriedade de abrir e fechar quando a estrutura está no final. Essa estrutura morangos, peras e uvas, ela não está no meio intercalada, ela está no final. Então, se eu colocar um travessão, por exemplo, vou colocar o travessão. Eu tenho a obrigação de fechar o travessão? Não. A estrutura já está fechada com um ponto. Então, opa, tá vendo aqui, ó? Estrutura no final. Se eu colocar os dois pontos, é só os dois pontos e lá no final o ponto. Se eu colocar o travessão, idem. Eu vou colocar o travessão, não vou fechar lá no final o ponto. Acabou. Então, ó, resolvi a segunda estrutura colocando um travessão e aqui no final, ó, o ponto. Mas caramba, ainda tem os parênteses. Agora, você viu que eu falo parênteses, é uma estrutura plural? Por quê? Porque eu tenho que abrir e fechar de qualquer forma, independentemente de onde esteja a estrutura. Ah, mas está no final. Eu vou abrir e fechar. Então, eu vou colocar aqui, ó, comprei frutas, na terceira frase, abro parênteses, fecho parênteses e o ponto. É por isso que, de vez em quando, não só com os parênteses, mas também com as aspas, você recorta uma estrutura que finaliza em ponto e logo depois finaliza de novo em ponto. Então você pode ter o ponto que finaliza a estrutura que foi recortada, aí tem as aspas ou o final do parênteses ali fechando e logo depois tem outro ponto, porque está fechando uma estrutura maior que tem ali uma menor que foi recortada. Agora, e se a estrutura estiver no meio? Está intercalada. Eu tenho algo antes, eu tenho algo depois, e a estruturazinha ali, que vai funcionar como um aposto, aqui no caso, no meio. Ou não necessariamente um aposto, eu posso ter uma estrutura intercalada. Eu posso colocar os dois pontos? Não, porque os dois pontos, ele só abre, ele não fecha. Mas se a estrutura está intercalada, eu tenho que abrir e fechar necessariamente. E aí não cabe mais os dois pontos. Aí agora, cabe os parênteses, mas agora também cabe o travessão. Eu posso abrir e fechar. Eu posso ter um travessão duplo. Então vamos lá, ó. Primeiro com os parênteses que é mais fácil. Abri e fechei. Então, ó, comprei frutas. Morangos, peras e uvas para mim. Agora o travessão. Comprei frutas. Coloco o travessão aqui abrindo. Morangos, peras e uvas. Coloco o travessão aqui, ó, fechando, para mim. Vou colocar aqui frases 4 e 5. Tudo certinho, tudo ok. Agora, nas frases 6 e 7, olha o que vai acontecer. Depois da estrutura intercalada, ainda vai aparecer uma vírgulazinha. Mas por quê? Tem a ver com a estrutura intercalada? Não. Tem a ver com a estrutura subsequente. Porque na expressão que vem depois, haverá uma explicação, não da estrutura intercalada, mas da estrutura antes da intercalação. Então vamos lá, aqui, ó. Comprei frutas, abro parênteses, morangos, peras e uvas, fecho parênteses. E por que eu sei que aqui eu vou fechar os parênteses com certeza? Ora, porque foi só isso aqui que eu comprei, as frutas. Eu estou explicando quais foram as frutas. Nada mais além disso, eu vou isolar, eu vou destacar. Aí apareceu uma vírgulazinha aqui, ó. O que fez a alegria de mamãe. Esta vírgula está explicando algo relacionado às frutas. O fato de ter comprado as frutas fez a alegria de mamãe. Esse o aqui, ele é um pronome demonstrativo, ele equivale a o pronome demonstrativo aquilo. Tanto que este que aqui é um pronome relativo que faz referência a este o. Eu tenho aqui tudo ideia de explicação. Olha que interessante. Mas do que para cá, eu tenho uma ideia restritiva.
a língua portuguesa. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site lá, Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024-2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, eu espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.